Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco sobre estas belas palavras, ou esses belos ensinamentos para a vida de Salomão. Não tão belo testemunho, mas para nós foram escritas estas palavras para a nossa instrução, para que encaminhemos a nossa vida e não repitamos o mesmo na vida dele, como também devemos, para as coisas virtuosas, direcionar nosso coração. E nesses dias, nessa semana, nós vimos a glória de Salomão. Vimos como é que ele inicia o seu ministério, dizendo: quem sou eu diante do meu pai Davi, grande? Eu sou um adolescente. Como é que eu posso dirigir um povo tão numeroso como esse? E pede ao Senhor um coração instruído. A gente diz, um coração sábio. E de fato Deus dá, como dá também a ele, como sabemos, riqueza e tantas outras coisas. Nós vimos também, nesses dias, a dedicação do templo que Salomão construiu a Deus, a glória que foi manifestada, o peso da glória que foi manifestado no santuário que ele fez. Diz que eram incontáveis os sacrifícios que, enquanto a arca era carregada de um lado para o templo, Salomão e o povo oferecia a Deus. Não sei se vocês recordam aquele belo dia em que o santuário do Pai das Misericórdias foi dedicado. Como foi bonita aquela celebração, o braseiro aqui em cima do altar, a fumaça subindo. E o texto diz que a glória de Deus desceu ali, a coluna de nuvem, que os sacerdotes tiveram que deixar de oficiar, porque não conseguia, a glória de Deus tinha tomado conta. Ouvimos ontem, quem participou da missa, quem leu a leitura, a rainha de Sabá, que veio de longe para ver a sabedoria de Salomão, trouxe inúmeros enigmas e disse que para Salomão era assim, ele respondia tranquilamente. E ela disse ainda: nossa, o que me disseram não era nem a metade do que eu estou vendo aqui. E deu a ele pedras preciosas, disse que nunca tinha se visto uma quantidade enorme de aromas, de perfumes que ela trouxe de presente. Só que agora a gente vê o declínio de Salomão.
desvia realmente o seu coração de Deus, do que Deus tinha ordenado. Já velho, a leitura começa dizendo isso, né? Quando Salomão ficou velho, as mulheres desviaram o seu coração para outros deuses. Então aqui, sim, foi traído pelos seus próprios desejos, mas também casar-se com outras mulheres, porque diz que ele aqui foi se casando, e, veja, coisa terrível, tinha construído um templo para o Senhor, agora ele começa a construir um templo para os deuses, oriundos da fé daquelas mulheres, dos povos daquelas mulheres. Salomão tinha um harém, a gente nem sabe quantas mulheres ele tinha estrangeira, e diz ele dedicou um para Melcom, um para Astarte, um para não sei quem, só que diz assim, ele fez o mesmo para todas as outras mulheres estrangeiras. A gente nem sabe se foram 10 templos, 20, 30. Olha, o coração dele não ficou dividido, o coração dele ficou despedaçado. Evangelho, a gente vê o contrário. É uma mulher pagã que caminha para a fé. Essa mulher ouviu, Jesus, veja, Jesus estava escondidinho lá, dia de folga dele, né? Não queria que ninguém soubesse que ele estava na casa, mas a mulher ouviu falar, foi lá. E a gente vê esse movimento realmente. Lá, um coração que se desvia, aqui no Evangelho, um coração que se apruma. Lá, um coração que se paganiza, aqui, um coração que se faz mais de Deus. E aqui vai uma pergunta para nós. O nosso coração está como lá ou como aqui? Olhe para você, olhe para o seu coração, eu olho para mim, eu olho para o meu coração. Pergunte-se, pergunto-me, o seu coração, o meu coração, caminha para ser inteiro do Senhor ou caminha para longe do Senhor? Santo ou pagão? O nosso coração. Para a santidade ou mundanidade? Como saber, Padre, para que lado meu coração está indo? Está indo para cá? Está indo para lá? Ou está indo para lá, Salomão, ou para cá, da Ciro Finícia, dessa mulher que roga a Jesus? Basta a gente fazer um exame e pensar no que a gente pensa o dia inteiro. Olhe para você e veja. Eu olho para mim e tento identificar. Eu passo o dia inteiro pensando em quê? Aqui a gente poderia parafrasear humildemente dizendo: onde está o teu pensamento, estará também teu coração. No que pensamos o dia inteiro? Em tudo, menos no Senhor? Ou menos nas coisas de Deus? Nem um pouquinho dedicamos nosso coração a Deus? Como Salomão, começamos a dirigir o nosso coração para tantas coisas, tantos templos e tantos ídolos em cada templo? Ou como essa mulher que tinha assim um desejo, um amor por sua filha, e logo quando ouviu falar de Jesus, dirigiu-lhe o coração. Dirigiu o coração para Deus. Dirigiu o nosso coração para as coisas de Deus. Mas como é que a gente pode fazer isso, Padre? Porque talvez aí o meu coração, eu perceba que está apegado a tantas coisas. Como é que eu faço o movimento contrário? Primeiro, que se esta palavra que nós ouvimos hoje toca o nosso coração, se diz a nós, e acredito que o Senhor quer dizer a nós, devemos aproveitar então este toque da graça para pedir ao Senhor um desejo de perfeição, um desejo de santidade, um desejo de ser melhor.
Se tiver um mínimo aí de desejo, já é realmente o pedaço mínimo que o Senhor deseja para plantar sua semente. E o reino dos céus, como uma semente de mostarda, pequenininho, basta um pequeno terreno também para que possa crescer. E esse desejo de melhorar que essa mulher tinha, realmente nos conduz ao que ela fez. Orou, pediu. Pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor a graça de: Senhor, meu coração está indo para um lado, me ajude que ele vá para outro. Que ele vá para outro lado, que ele te busque, que ele te deseje, que ele corra para o seu destino connatural, que é Deus. Nossa natureza, meus irmãos, que é a imagem e semelhança de Deus, proveio de Deus, e deseja, e o quer. Agora nós precisamos realmente direcionar a sua mira, a mira do coração, para o próprio Deus. Santa Escolástica realmente tinha esse coração no céu, ainda que os seus pés estivessem na terra, tinha sua mente, o seu pensamento, o seu desejo em Deus. Nós estamos aqui na casa de Deus, num templo, num santuário. Nós estamos aqui, digamos assim, nesse espaço, neste lugar dedicado a Deus. Um templo que é casa de Deus, mas que é, sim, uma exteriorização do que deve ser o nosso coração, casa de Deus. Então peçamos ao Senhor que, como esse santuário foi dedicado a Deus, o nosso coração seja de novo, ou ainda mais dedicado a Deus, pela força da sua palavra e pelo santo sacramento da Eucaristia que vamos receber e adorar. Santifique-nos, Senhor, que a tua Eucaristia, ao nos penetrar, possa dedicar o nosso coração a ti e que sejamos um templo santo.